A teoria quântica traz à baila uma outra novidade. Essa aqui é muito surpreendente. Por quê? A teoria quântica, ela acaba introduzindo dois tipos de partículas, de pontos materiais. Isso não existia na teoria clássica, ou não existe na teoria clássica. Um ponto material. Ele é caracterizado por uma massa m e assim por diante. Mas a teoria quântica introduz, na realidade, duas novidades. Essas são absolutamente surpreendentes. Não existe nada parecido na teoria clássica. Nada parecido. Do que se trata? Uma grandeza física nova, sem similar na teoria clássica. Essa grandeza se chama spin. Spin. Ora, por que não nos demos conta antes da existência dessa grandeza? É porque ela é muito relevante no mundo atômico, no mundo subatômico, mas no dia a dia nós podemos experimentar o efeito do spin, mas não nos damos conta dele na descrição, por exemplo, do movimento de um projétil. Esses fenômenos corriqueiros, né? Mas o fato é que a teoria quântica traz novas grandezas físicas. E com base no spin, nós introduzimos dois tipos distintos de partículas. São as partículas bosônicas e as partículas fermiônicas. Dois tipos distintos de partículas. Vamos voltar à questão do spin. O spin é uma grandeza vetorial, S. Ora, quando eu disse que não existe um similar, isso não é bem verdade, porque às vezes a gente diz que o spin é algo bastante parecido com o momento angular orbital e que representamos aqui pela letra L. Ora, na física clássica, L é basicamente o momento angular de um conjunto de partículas, um corpo rígido, por exemplo, né? Mas, a rigor, na física clássica, L é igual a R vetor P. S é uma grandeza semelhante a L. No entanto, é muito difícil imaginar, né, como, por exemplo, no caso do momento angular de um corpo rígido, como um peão, né, como o momento angular de um corpo rígido possa ser semelhante a S, ao spin. Às vezes, existe uma tendência de achar que o spin é algo parecido com o momento angular de rotação de um corpo rígido. Se imagina que este spin, ou esta grandeza spin, seja algo parecido com o momento angular intrínseco de uma partícula,
Para o elétron, isso não faz o menor sentido, pensar num elétron como se estivesse em rotação, que é o que você analisa quando você considera o momento angular L. Ora, o fato é que, conquanto essa imagem clássica possa ajudar, ela não faz sentido no caso de um elétron, uma grandeza, ou melhor, uma partícula que não é dotado de estrutura. É uma partícula elementar, até o ponto que sabemos, né? Portanto, essa analogia não é muito válida. Agora, o que importa, muitas vezes, é o momento angular total, que é igual a L mais S. Muito bem. O que existe de inusitado a respeito do spin de uma partícula? Ora, o que existe de inusitado a respeito do spin de uma partícula é que S ao quadrado, ou seja, o S, o spin escalar S, então S ao quadrado é igual a S escalar S. S ao quadrado adquire só alguns valores, né? Que valores são esses? S ao quadrado, simplificando agora, é igual a h cortado ao quadrado vezes S vezes S mais 1. Mais a componente Z de S é igual a ms vezes h cortado com ms variando de S até menos S. Mas isso é incrível. Por quê? Nós temos uma grandeza física cujos valores possíveis dessa grandeza física são, por exemplo, S ao quadrado igual a zero. Igual a zero. Por quê? S pode ser igual a 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. S é um número inteiro ou uma outra possibilidade, um número semi-inteiro, meio, 3 meio e assim por diante. Ora, as partículas, ditas partículas elementares, elas têm valores de S, e S é um número conhecido como número quântico, né? Quântico de spin. E S pode assumir só esses valores, ou valores inteiros, ou valores semi-inteiros. Ora, nós conhecemos só 3 tipos de partículas. Uma partícula conhecida como Higgs, que foi descoberta muito recentemente, e essa partícula tem um spin, ou número quântico de spin, igual a 0. E nós também conhecemos partículas cujo número quântico de spin é igual a 1. O fóton é o melhor exemplo de tais partículas.
De forma que nós conhecemos 12 partículas elementares que têm S igual a 1. Ao conjunto de partículas que tem S igual a números inteiros, porque partículas elementares só pode ter 0 e 1, mas partículas compostas podem ter 2, 3 e 4. O fato é que, do ponto de vista das partículas elementares, nós só conhecemos partículas elementares 12 com S igual a 1 e com S igual a 0. A esse conjunto de partículas aqui nós damos o nome de bósons, né? Ou partículas bosônicas. Ora, todas as partículas que têm esse número quântico de spin inteiro, como estas aqui, ou 0, nós damos o nome a esse conjunto de partículas de bósons. As partículas que têm S igual a meio são partículas elementares, né? S igual a meio, ou 3 meios, partículas compostas, 5 meios, né? Esse outro conjunto de partículas aqui são conhecidas como férmions, né? Como férmions, de forma que nós conhecemos, sabemos que existem 48 partículas fermiônicas. O elétron é um bom exemplo, né, de uma partícula fermiônica. Então temos 2 grupos de partículas, férmions e bósons. As partículas bosônicas têm, portanto, S igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. As partículas fermiônicas têm S igual a meio, 3 meios e assim por diante. O elétron e o próton têm S igual a meio. O próton, por outro lado, não é uma partícula elementar, é uma partícula composta. Mas o fato é que a teoria quântica divide as partículas elementares, as partículas compostas, em 2 grandes categorias: as partículas bosônicas e as partículas fermiônicas. E o comportamento dessas partículas é muito diferente. A descrição das partículas bosônicas é mais fácil, é mais simples. A descrição das partículas fermiônicas é mais complexa. O fato é que a teoria quântica introduz o spin, uma nova grandeza física, e que a gente não consegue entender a origem. Nós dizemos que o spin é um atributo das partículas elementares, em relação ao qual nós não temos como dar uma explicação convincente a respeito da origem dessa grandeza. De forma que o spin é um atributo das partículas elementares. O spin é um atributo das partículas compostas, como próton, nêutron e assim por diante. E o spin é uma grandeza nova na física quântica. E que, por conta desse aspecto quântico, depois vamos explicar isto um pouco melhor, não tem um análogo clássico. E é importante entender que isto estabelece uma divisão, e depois vamos ver quão importante é essa divisão entre
as partículas bosônicas e partículas fermiônicas.